Sejam bem-vindos ao canal Rotinas de Contabilidade. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer uma alteração de sócios com entrada de sócios e permanecendo os sócios que já existiam na empresa, certo? Mas de antemão, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Eu sou Raquel Simões e esse é o canal Rotinas de Contabilidade. Já coloquei no Google Redsim, vou acessar Redsim Empresas e Negócios, que é por onde solicitamos as alterações da empresa na Receita Federal, através do DBE. Então, eu vou clicar em Redsim Empresas e Negócios. Abrindo essa tela, eu vou clicar em Já Possuo Pessoa Jurídica, porque eu estou querendo fazer uma alteração no quadro de sócios da empresa. Então, eu vou clicar em Já Possuo Pessoa Jurídica. Nessa outra tela, eu vou clicar em Alteração Cadastral. Vou clicar em Alterar Dados da Pessoa Jurídica. Abrindo a tela de autenticação com a conta gov.br. Vou colocar o CPF e vou clicar em continuar para poder colocar a senha. Lembrando que a senha gov.br tem que estar no padrão nível ouro ou prata, certo? No nível bronze você não consegue. Quando você colocar, ele vai levar o acesso para o portal do gov.br para você fazer a alteração do nível da sua conta e explicar como é que você pode estar fazendo essa elevação de nível, certo? Então, vou colocar o CPF e clicar em continuar, podendo acessar também através do certificado digital, ok? Então, vou colocar aqui o CPF para fazer a autenticação da conta. Vou clicar em continuar, colocar a senha para poder acessar o sistema do DBE. Abrindo essa tela do Redsim, do Coletor Nacional, eu vou colocar aqui os dados da empresa, o estado, o município, a natureza jurídica, para poder dar continuidade à minha solicitação. Lembrando que esse DBE é de alteração de sócios, com entrada de sócios e permanência dos sócios já existentes na empresa, ok? Já coloquei os dados da empresa e também a natureza jurídica. Um detalhe importante: se sua empresa for empresário individual com código da natureza jurídica 2135, você não tem como fazer um DBE de entrada de sócios, ok? Você é o único sócio da sua empresa. Você só consegue fazer uma entrada de sócios na sua empresa, compartilhar aí dessa sociedade com a outra pessoa, se você fizer uma transformação da natureza jurídica, ok? Sua empresa vai deixar de ser empresário individual e vai se tornar uma empresa limitada. Então, você tornando a sua empresa uma sociedade empresária limitada, você consegue fazer entrada e saída de sócios. Fora isso, com a sua empresa com a natureza jurídica empresário individual, você não consegue fazer entrada de sócios na sua empresa, ok? Então, você vai ter que primeiro fazer uma transformação da sua empresa para sociedade empresária limitada, certo? Então, vamos continuar. Qualquer dúvidas, pode chegar nos comentários, pode estar me chamando, certo? Que eu vou estar orientando vocês. Então, já fiz o cadastramento aqui da empresa. Ele pergunta se a alteração é de endereço para outro município. Não, não é, porque eu somente vou fazer a entrada de sócio dessa empresa. Então, vou continuar com a minha solicitação. Não tenho viabilidade, porque eu não vou fazer nenhum desses eventos que necessitam aí de viabilidade. Então, eu vou clicar em continuar. Se eu fosse transmitir com certificado digital, eu teria que clicar, né, selecionar logo transmitir com certificado digital.
ok? Mas como não é o caso, eu vou deixar em branco e vou continuar. Abrindo essa tela, vou colocar o CNPJ da empresa e vou clicar em iniciar. Abrindo essa tela, eu vou clicar aqui em eventos. Não posso esquecer de anotar o número do protocolo, ok? Então, é preciso anotar o número do protocolo para poder você fazer o acompanhamento do seu DBE, porque quando o DBE estiver liberado, estiver deferido pela Receita Federal, você vai precisar fazer o processo na Junta Comercial do Estado. Então, para você consultar, você vai precisar do seu número do DBE e para você também colocar no processo da Junta, você também precisa do seu número de protocolo, certo? Então, já anotei aqui o número do protocolo do DBE, vou clicar aqui em eventos, para poder estar selecionando os eventos da minha solicitação, ok? Na tela de eventos, eu vou clicar aqui em dados cadastrais, porque você tem que selecionar dados cadastrais, para poder você fazer a atualização do seu CNPJ com o sócio que está entrando. E você vai ter que também selecionar quadro de sócio administradores para poder você conseguir fazer as alterações na aba de QSA, que é do quadro de sócios e administradores. Se você não selecionar esse campo aqui de quadro de sócios e administradores, não vai aparecer o QSA para poder você fazer o preenchimento, porque você tem que fazer o preenchimento da entrada do sócio, senão seu DBE vai ser indeferido, ok? Então, você vai clicar aqui em dados cadastrais, vai aguardar o sistema atualizar a página e vai clicar em quadro de sócios e administradores. Vamos lá, deixa eu clicar aqui em dados cadastrais. Já com o campo dados cadastrais selecionado, eu vou selecionar agora quadro de sócios e administradores, o QSA. Vou selecionar também. E vou selecionar o evento que eu quero fazer a alteração, certo? Então, vou buscar aqui o evento. Com as opções selecionadas, eu vou agora selecionar o evento, o motivo do preenchimento. Vou selecionar aumento, né, do capital social. O sócio está entrando e vai haver uma alteração no capital social. Vou selecionar alteração de capital social. Se o sócio, que é o responsável pela empresa no CNPJ, não for... Se vocês forem alterar também o sócio responsável pela empresa, você vai ter que selecionar o evento 202, que é a alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ. Se vocês forem fazer, né, a mudança desse responsável pela empresa perante o CNPJ, vocês vão ter que selecionar esse evento. Vocês vão ter que também selecionar o evento 230, alteração da qualificação da pessoa física responsável perante o CNPJ, caso a pessoa vá continuar na empresa, né? O responsável, que antes era responsável, agora vai passar a ser um sócio normal. Então, vocês também terão que selecionar essa opção, alteração da qualificação da pessoa física responsável perante o CNPJ. Então, vocês terão que selecionar também o evento 230, se vocês forem fazer a alteração de responsável perante o CNPJ e o responsável, né, que está saindo de responsável da empresa for continuar como sócio normal. Então, vocês terão que selecionar o evento 230 também para informar essa alteração da qualificação desse responsável, certo? Como no meu caso, eu não vou fazer a alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ, eu apenas
selecionei o evento de alteração do capital social, ok? Se vocês forem fazer qualquer uma outra alteração de e-mail, telefone, que não precise de viabilidade, vocês podem já aproveitar e já solicitar aqui juntamente com esse DBE que vocês estão fazendo de alteração de entrada de sócios, certo? As solicitações que precisam de viabilidade, ela vem informando do lado que vai precisar de viabilidade, você não consegue selecionar elas porque ela necessita de viabilidade, tá vendo? Aqui, ó, o sistema já pula porque o meu DBE não tem um número da viabilidade, então eles nem permitem que eu mexa onde necessita de viabilidade, certinho? Então, como eu não vou fazer nenhuma outra alteração, apenas essa alteração, né, de capital social, porque um sócio está entrando e o capital social vai aumentar. Clicando em identificação, o sistema me pergunta se o ato já foi registrado no órgão de registro. Como eu vou fazer essa solicitação para alterar os sócios da empresa, é uma alteração para a Junta Comercial do Estado, então o meu documento ainda não foi registrado na Junta Comercial, certo? Ainda não fiz o meu contrato no sistema da Junta Comercial, então eu coloco que não, ainda não foi registrado. O campo capital social já está aberto para ser preenchido, então vou ter que colocar o valor total do capital social, que está aumentando. Vamos supor, o capital social era 10 mil, agora o capital social vai passar a ser 30 mil. Então, eu vou colocar aqui o valor total do capital social, que é 30 mil. Eu não vou colocar o valor do capital social que era. Eu vou colocar o valor do capital social que eu quero alterar, certo? Então, se era 10 mil e vai passar a ser 30, o valor que eu tenho que colocar aqui no campo capital social é 30 mil. Após colocar a informação do capital social, eu vou clicar aqui em representante preposto, que é para poder colocar os dados do responsável pelo CNPJ na Receita Federal, certo? A empresa pode ter vários sócios, mas somente um é responsável pelo CNPJ na Receita Federal. Eu vou clicar aqui para poder estar fazendo o preenchimento dos dados desse responsável, que tem que estar de acordo com o que consta na Receita Federal. Ok? Então, vou clicar aqui, representante preposto. Vou clicar aqui em representante. Vou colocar aqui os dados, né, que é o nome completo do representante da pessoa jurídica, e vou colocar também o CPF desse representante para continuar com a minha solicitação. Lembrando que se vocês forem fazer a alteração do responsável pelo CNPJ na Receita Federal, os dados que você vai colocar aqui serão os dados do representante novo, ok? Do novo representante pelo CNPJ na Receita Federal. Não da pessoa que consta na Receita Federal como representante da empresa. Se vocês observarem aqui, o sistema já traz a identificação do representante da pessoa jurídica para este ato. Então, para este ato, se vocês forem fazer a alteração do responsável pelo CNPJ na Receita Federal, você vai colocar o novo representante. Quem será o representante depois que toda a solicitação for deferida na Receita Federal? É essa pessoa que vocês têm que colocar aqui. Se vocês colocarem os dados do representante que constam na Receita Federal, que é os dados do representante antigo, o seu DBE vai ser indeferido, porque você colocou que você está alterando o responsável pela empresa, ok? Então, a Receita Federal vai indeferir o seu processo. Então, os dados que irão constar aqui nesse campo de nome do representante da pessoa jurídica é o nome e o CPF do novo representante pela empresa, ok? Se tiver dúvidas, pode chegar nos comentários aí, pode me chamar, tá bom? Deixa eu colocar aqui, fazer o cadastramento dos dados do representante e do CPF. Como eu não vou fazer nenhuma alteração no responsável pelo CNPJ da empresa na Receita Federal, os dados que eu vou colocar aqui já é do responsável pela empresa que consta na Receita.
Beleza? Após fazer o preenchimento dos dados do responsável, eu vou clicar aqui no campo QSA, que é no quadro de sócios e administradores da empresa. Após abrir essa tela, eu vou clicar aqui em novo sócio. Abrindo essa tela, você vai colocar entrada de sócio, porque tá entrando um sócio, aí você vai colocar entrada de sócio, administrador, né? Que é sócio ou sócio administrador. Então, você vai clicar aqui em entrada de sócio para poder cadastrar o novo sócio que está entrando. Se vocês estiverem fazendo a entrada desse sócio e esse sócio também será o responsável pela empresa, né? Perante o CNPJ, vocês vão cadastrar ele em representante preposto, como eu falei no vídeo. Vocês precisam cadastrar o novo representante, já que vai fazer a alteração do representante perante o CNPJ. Se vocês não forem fazer essa alteração de representante, né, do responsável perante o CNPJ na Receita, vocês não precisam colocar o novo sócio lá na aba representante preposto, ok? Então, você vai cadastrar o sócio novo colocando entrada de sócio. Vai colocar aqui o nome da pessoa completo ou o nome da empresa, certo? Se a pessoa que estiver vindo para se tornar sócio da sua empresa for uma pessoa jurídica, aí você vai também colocar o nome da empresa aqui, o CNPJ, ok? Se for pessoa física, a mesma coisa. Então, vai colocar o nome dela completo e o CPF dela e depois colocar a qualificação. Então, deixa eu fazer o preenchimento para a gente prosseguir com a nossa solicitação. Como eu não fiz a alteração do sócio responsável pela empresa, né? Vai continuar a mesma pessoa responsável pelo CNPJ perante a Receita Federal. Então, esse sócio que está entrando, ele vai ser apenas o sócio, ok? Então, eu vou colocar aqui somente sócio dele. Agora, se ele for o sócio administrador, independente dele ser o sócio responsável, se ele for também se tornar o sócio administrador, vocês têm que colocar aqui, certo? Se ele for se tornar se ele também for ser o sócio administrador no contrato social, ok? Na cláusula que tem lá, na cláusula de administração da empresa, se os dois forem responder, né, pela empresa, então os dois serão os sócios administradores pela empresa e na qualificação deles tem que constar sócio administrador, mesmo que um deles seja o responsável pelo CNPJ na Receita Federal. Mas, se apenas um sócio for ser o sócio administrador, o outro, ele vai ser apenas sócio, você vai colocar na qualificação dele sócio, certo? Então, esse sócio que está entrando na empresa, ele vai ficar apenas como sócio. Ele não será o sócio administrador da empresa. Então, os sócios que já tem na empresa, somente um é o sócio administrador, somente ele responde de forma isolada pela empresa. Então, os outros dois vai ficar sendo sócios, certo? Agora, se forem responder de forma conjunta, então, todos os sócios serão os sócios administradores da empresa. Então, na qualificação deles, tem que constar sócio administrador, para que quando vocês forem preencher o requerimento na junta comercial, essa informação do DBE seja levada para o sistema da junta comercial. Se vocês colocarem apenas sócio e quererem, né, mudar dentro do sistema da junta comercial, vocês não irão conseguir, certo? Seu processo vai estar dando erro. Por quê? Porque no DBE você colocou que ele era apenas sócio. Então, se ele for também responder pela empresa, se a empresa for ser administrada por todos os sócios, né? Se todos os sócios
responderão de forma conjunta pela empresa. Então, todos os sócios terão que ter na sua qualificação sócio administrador, certo? O contrato social vai sair com as informações da cláusula de administração da empresa, como todos os sócios respondem pela empresa de forma conjunta. Se apenas um sócio responder pela empresa, certo? Então, os demais sócios terão na sua qualificação apenas sócio, certo? Então, como esse sócio que está entrando, ele vai entrar na qualificação de somente sócio, então, vou colocar aqui somente sócio, né? Que ele é apenas sócio da empresa, e vou colocar o valor da participação do capital social dele, ok? Se o capital social, né, que houve aumento desse capital social na empresa, se essa parte do aumento for referente somente a esse sócio, né, essa participação dele será esse valor de aumento, vocês não irão precisar alterar, né, os valores da participação de capital dos demais sócios que já constam na empresa. Agora, se esse valor de capital social vocês forem fazer a divisão entre os sócios, certo? Então, se for mexer no valor do capital social de cada sócio, então vai precisar alterar, né? Fazer alteração de dados de todos os sócios que constam na empresa. Mas se fosse essa parte de aumento do capital social, se fosse destinada somente para esse sócio que está entrando, não iria precisar fazer alteração de dados nos demais sócios, certo? Se não fosse fazer alteração nenhuma nos dados deles, ok? Então, como esse sócio aqui, ele está recebendo esse valor do capital social, que houve aumento, né, dessa participação, então, vou colocar aqui como o valor do aumento do capital social foi direcionado apenas para esse sócio que está entrando, os demais sócios irão continuar com os valores de seus percentuais normais, que já tinham na empresa, certo? Aí agora eu vou clicar aqui em endereço do sócio para poder fazer o preenchimento do endereço dele. Vamos lá preencher o endereço do sócio, do sócio que está entrando, lembrando que essa aba de contatos, dados para contatos e o correio eletrônico, elas são obrigatórias, com exceção do fax, certo? Que é opcional, mas telefone e correio eletrônico, que é o e-mail, são obrigatórios. Ok? Então, vamos fazer o preenchimento aqui desses dados e retornar para a lista de QSA. Após fazer o preenchimento, eu clico aqui em ir para a lista de QSA. Como os demais sócios, não vai haver alteração em seus dados, não vai ser cadastrado nessa parte de QSA os demais sócios, ok? Somente o sócio que está entrando e o valor da sua cota. Se houvesse alguma alteração a ser feita nos sócios que já são cadastrados na empresa, que já existem na empresa, teríamos que fazer a parte de cadastro deles, que seria a alteração de dados, ok? Aqui mesmo, se vocês fossem fazer alguma alteração no sócio que já constam na Receita Federal, você iria colocar novo sócio, iriam clicar aqui em novo sócio e iriam selecionar, né, a alteração de dados do sócio. Se fosse para ser feita alguma alteração, seja no capital social, seja na qualificação dele, você teria que clicar em entrar, né, novo sócio e selecionar a natureza do evento, que seria a alteração de dados do sócio. Se vocês estiverem fazendo a alteração de responsável pelo CNPJ e o sócio vai deixar de ser sócio administrador e vai passar a ser apenas sócio da empresa, né? Então, se ele for ficar apenas como sócio, não como sócio administrador, vocês irão
colocar, né, a alteração de dados do sócio e na qualificação dele você iria colocar como apenas sócio, ok? Se ele fosse deixar de ser sócio administrador. Isso também tem que constar no contrato social. Então, quando ele deixa de ser o sócio, né, administrador, ele vai passar a ser apenas sócio, isso também vai mudar no contrato social da empresa. No contrato social, na cláusula de administração da empresa, vai constar apenas o sócio que consta como sócio administrador. Aquele que constar apenas como sócio, ele não vai constar na cláusula de administração da empresa, ok? Então, se esse sócio, ele vai deixar de ser o sócio responsável perante o CNPJ na Receita Federal, mas vai continuar como sócio administrador, ele vai, na qualificação dele, ele continuará como sócio administrador, porque no contrato social, ele vai constar como sócio administrador também, certo? Lembrando que se vocês alterarem a qualificação dele para apenas sócio, na cláusula de administração, o nome dele não vai constar como sócio administrador da empresa, certinho? Então, vamos lá. Como eu não vou fazer, né, nenhuma alteração de dados dos sócios que já se encontram cadastrados na empresa, né, já pertencem à empresa, então, eu vou voltar, né, para o quadro de sócios e administradores, porque eu só queria fazer a entrada do novo sócio. Aí, retornei para a aba de quadro de sócios e administradores, ficou essa informaçãozinha, porque eu cliquei em novo sócio, então ela automaticamente abre uma tela de cadastro do novo sócio. Então, eu vou remover, né, porque não vai ter segundo sócio, apenas vai ficar o único sócio que entrou. Se houvesse alguma alteração no valor capital de cada sócio, eu teria que fazer essa alteração de dados, colocando esse valor de capital social alterado, certo? De cada sócio aí que houve a alteração. Agora, eu vou clicar aqui em verificar pendências, para ver se há alguma pendência a ser corrigida. Não havendo pendências que impeçam a transmissão da minha solicitação, eu vou clicar aqui em finalizar preenchimento. Vou clicar em transmitir. E já finalizei a minha solicitação. Agora, eu vou aguardar, né? Vou acompanhar esse processo. Assim que esse processo estiver deferido pela Receita Federal, eu vou fazer a parte da alteração na Junta Comercial do Estado. Lembrando que esse processo, né, que eu fiz agora, essa solicitação, foi um DBE de entrada do sócio. Apenas isso. Eu alterei, né, o capital social da empresa, porque aumentou esse capital social e houve a alteração da entrada do sócio. Então, o sócio entrou na empresa e a parte do aumento do capital social foi direcionada apenas para esse novo sócio que entrou na empresa, certo? Então, qualquer dúvida, pode chegar nos comentários, pode estar me chamando, que eu estou aqui para poder estar orientando vocês, ok? Se teve em algum momento do vídeo que você não conseguiu entender, né? Eu não consegui transmitir com clareza, para você pode chegar nos comentários e dizer, Raquel, eu não entendi, certo? Porque na parte do preenchimento que você fala isso, que eu estou aqui para poder estar te orientando, tá bom? Mas qualquer dúvida, como sempre, chega nos comentários. Um beijão e até o próximo vídeo.